muito feliz. Antes de mais nada, agradecer ao pessoal da Iniciativa FIS pelo convite e reunião de pessoas com uma relevância tão grande no tema da área de dados em saúde como nós temos hoje neste painel. O meu nome é Marcelo Tournier, eu sou um médico que sou apaixonado por tecnologia, eu sou tão apaixonado que eu vim acabar aqui no Vale do Silício, na Califórnia, onde eu já estou há mais de 5 anos trabalhando na área de tecnologia em saúde, mais especialmente em inteligência artificial, e recebi esse convite maravilhoso da Iniciativa FIS para conversar com gigantes da saúde pública, e eu não diria nem em nível brasileiro, pessoas que em nível mundial estão fazendo um trabalho de extrema relevância no nosso país para a transformação digital da saúde, e hoje nós estamos aqui para discutir especialmente a temática da criação de um hub de dados em saúde do Brasil, que tipos de discussões são necessárias em um nível mais estratégico, mais tático, mais operacional. Eu acho que a seleção de pessoas foi excelente. Eu queria dar as boas-vindas ao painel, a doutora Tereza Saqueta, o meu amigo Tiago Pavim, o Jackson Barros, pessoas que hoje estão no protagonismo da transformação digital em saúde no Brasil, tanto no setor público quanto no setor privado. Eu gostaria de convidar os nossos panelistas para fazer uma rápida apresentação deles, para que a gente possa seguir na sequência, com cada um falando um pouco das suas experiências e vivências na questão de dados em saúde. E nós seguiremos com perguntas e respostas, um bate-papo interativo com eles, e as perguntas da plateia, a interação com a plateia será super bem-vinda. Deixe suas perguntas, a sua interação vai ser sensacional para que nós possamos criar aqui um debate riquíssimo e inspirar a comunidade em um tema tão relevante. Eu gostaria de convidar a primeira pessoa para se apresentar, falar um pouquinho rapidamente aí da sua história e também dessa experiência relevante na área de dados em saúde, o meu amigo Jackson Barros. Jackson, por favor. Olá, Marcelo, boa tarde a todos. Tiago, doutora Tereza, bom estar aqui com vocês. Todos me escutando bem? É uma satisfação, né? Toda vez que a gente participa de um painel, a gente aprende demais, cara. O aprendizado é muito grande, essa troca de informação é muito riquíssima. E aqui, mais uma vez, agradecer a Iniciativa FIS pelo convite. Bom, meu nome é Jackson, hoje eu estou na AWS, na Amazon Web Service. O meu papel na AWS é ajudar nos projetos focados em saúde no Brasil. E aí eu, tanto saúde pública quanto privada, auxilio a equipe comercial e a equipe de arquitetos, fazendo o meio de campo. Tenho um histórico de 30 anos no Hospital das Clínicas, onde eu passei grande parte da minha jornada de conhecimento sobre saúde. Em seguida, eu tive a oportunidade de assumir o departamento o DataSUS, como todo mundo conhece, por 2 anos e meio, quase 3 anos, durante um momento que foi ímpar na vida de todos nós, que foi a pandemia. Tive a oportunidade de auxiliar na criação da RNDS, da Rede Nacional de Dados, do Conect SUS. Todo mundo aí deve ter um pedacinho do Conect SUS no seu celular, não é? Aprendi bastante, diria que foi uma experiência ímpar. E tudo que nós projetamos no início da minha chegada no Ministério da Saúde, em 2019, até agora a gente conseguiu, e a nova gestão, colocar um tijolinho nesse início dessa jornada de consolidar dados de saúde e certamente obter valores sobre ele. E valor esse que está sendo visto aí, que está sendo utilizado pelo cidadão de qualquer classe social, de qualquer canto do nosso país, não é? E não para por aí, eu tenho certeza que os nossos colegas aqui vão trazer alguns insights interessantes para a gente poder discutir e aprofundar mais o tema. Muito obrigado, Jackson. Eu queria passar a palavra para o meu amigo Tiago Pavim, por favor. Obrigado, Marcelo. Antes de tudo, estou muito feliz, é uma honra de estar aqui com vocês, pessoas formadoras de opinião, pensadoras do tema, né? Apaixonadas por criar um sistema de saúde cada vez mais sustentável e que cuide das pessoas como se deve, né? É uma honra mesmo estar aqui contigo, Jackson, com você, Tereza, grandes mestres aí, né, dos quais
eu sou um ávido leitor, né, dos textos e acompanho as trajetórias, e claro, contigo, né, Marcelo? Uma pessoa que faz diferença aí, trazendo sempre bons conhecimentos para nós aqui no Brasil. Eu sou psicólogo de formação, né, e tenho a minha trajetória dentro da psicologia marcada por métodos quantitativos em saúde, né? Tem um braço da psicologia que é muito voltada pela validação empírica, né, de construtos, e eu acabei pegando essa veia e fui trabalhar com estatística, a parte mais matemática. Depois fiz meu mestrado em economia da saúde na Unifesp. Desde então tenho trabalhado um braço com aplicações práticas, né, desses métodos quantitativos em saúde, e um outro braço no mundo corporativo, né? Então levo minha vida muito próximo da academia, né? Fui pesquisador da OPAS para projetos especiais junto à ANS. Quando eu tive a oportunidade de fazer muitas pesquisas de temas que ajudaram a puxar uma agenda estratégica na regulação, né? Desde os primórdios da atenção primária em 2012, 2013, né, na saúde suplementar, até temas relacionados à portabilidade de carências e assim por diante. Mas a minha trajetória mais recente foi como empreendedor, né? Em 2018 eu estive onde você está, Marcelo, no Vale do Silício, e fui mordido pela mosquinha do empreendedorismo, né? Desde lá, então, tenho empreendido. Meu último empreendimento foi com a Zeta Health Analytics, né? Uma startup criada em 2019. A gente criou totalmente bootstrap. Se a minha esposa estiver ouvindo agora, ela vai saber que foi com as economias do casamento que eu fundei a startup. E assim a gente cresceu e no 8º mês atingiu o break-even. E quando a gente saiu para fazer a primeira rodada de investimento, né, que a gente gerava caixa, a gente teve a sorte de encontrar a Semantics pelo caminho, que é uma empresa brasileira, a primeira Deep Tech listada na Nasdaq, que trabalha com dados e que tinha uma proposta, então, de criar soluções de analytics em vários segmentos, né, financeiro, saúde, varejo, né, e então fomos adquiridos pela Semantics. Eu saí para fazer uma rodada Série A e acabei fazendo o M&A, e hoje estou aqui como diretor da área de produtos aplicados a verticais, dentre elas a vertical de saúde. E como todos, estou aqui aprendendo muito também, né? O problema é complexo, está todo mundo ajudando a pensar soluções, não é o tipo de coisa que um player vai heroicamente resolver sozinho. Acho que como comunidade, como sociedade, que a gente vai criando os caminhos, os meios para a gente ir encontrando as soluções. O meu papel, talvez, meu propósito, mais do que isso, talvez seja contribuir da perspectiva de métodos quantitativos e dados em saúde. Estou muito feliz de estar aqui e vai ser um debate muito legal. Tiago, muito obrigado. Obrigado pela discussão aí, espero que a tua esposa te perdoe agora, né, pela questão de você ter pegado as economias do seu casamento. Mas, tenho certeza que ela deve ter perdoado aí, dada a trajetória de sucesso de vocês. Doutora Tereza, por favor, bem-vinda. Gostaríamos de escutar um pouquinho da sua história também, aí do seu touch point com essa questão de dados em saúde também. Bom, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. É realmente um enorme prazer, uma honra estar aqui com pessoas que eu admiro muito e há muitos anos. Eu comecei, aliás, quando me chamam de doutora, eu estranho, né? Porque eu sou médica de formação, mas eu já fiz a minha residência em informática médica. Foi quando eu conheci o meu grande amigo Jackson, há mais de 25 anos, hein, Jackson? Quem diria? E foi quando eu comecei a entrar nesse mundo, fiz essa residência, depois fiz um doutorado na área de inteligência artificial, tudo ali na Faculdade de Medicina da USP, e nessa mesma época comecei a trabalhar no Fleury, que foi a minha grande escola, e foi onde eu conheci o Tiago Pavin.
E mergulhei fundo em tecnologia, fui CIO do Fleury durante 6 anos, fui CIO do grupo de hospitais da UHG aqui no Brasil, fui CMIO do Sírio, então tenho algumas passagens, trabalhei no ICESP também, numa área de medicina diagnóstica, fui para o outro lado do balcão, que também para mim foi uma experiência muito rica, trabalhei na Dell, e estou hoje na InterSystems, que é uma líder mundial em interoperabilidade de dados em saúde. Então, mergulhei profundamente nesse tema de dados e nessa grande, enfim, barreira, eu vou chamar desse jeito, que muitos veem, que é como trocar os dados, né? E a gente está aqui para falar sobre isso, para desmistificar um pouquinho também sobre esse tema, para mostrar o que tem sido feito no mundo até nessa área. Um prazer estar aqui, muito obrigado, aprendendo e trocando junto com vocês. Desculpe o delay, acabei te cortando por causa do delayzinho aqui. Muito obrigado, viu? E também me estranho quando chamam de doutor, porque a gente acaba mexendo tanto com código e algoritmo que às vezes acaba esquecendo que lá no fim tem muita gente, né? E muita gente que acaba se beneficiando em escala do trabalho que é feito com tecnologia. Eu acho que é o bichinho da tecnologia, quando morde a gente, é uma das principais coisas que a gente vê, né? Que aquela linha de código, ela pode beneficiar e também prejudicar, né? Caso a gente não tome o cuidado devido à responsabilidade, milhares ou até milhões de pessoas. Eu queria começar fazendo 3 perguntas essenciais, dada a importância estratégica do tema, para que nós todos, nossa audiência também, possa ter um nivelamento até do ponto de vista da importância disso. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer ao nosso painel é o porquê um hub de dados de saúde é tão importante assim que merece 1 hora do nosso tempo com especialistas nesse tema a respeito dessa discussão. Então eu gostaria de seguir a mesma ordem de operações para a gente seguir os nossos panelistas respondendo a motivação, o porquê que é tão importante. Então, Jackson, por favor, Tiago pode seguir na sequência, Tereza. O microfone eu acho que tá mudo. Melhorou? Voltei. Antes que eu queria dizer que quando eu conheci a Tereza eu tinha cabelo, deixar isso claro, né? E eu perdi o restante no Ministério da Saúde durante a pandemia. Mas eu vou recuperar. Olha só, você sabe que todas as vezes que a gente conversa sobre esse assunto, eu diria que há uma jornada do dado, né? Consolidar o dado, cara, se a gente não fizer nada, tem muito dado por aí. Nesse momento tem milhões de informações circulando, só no contexto da saúde, nem estou colocando em outro contexto, seja na rede social, seja no WhatsApp, todo mundo trocando, seja nas diversas plataformas, dado está sendo gerado a todo segundo. O grande desafio é, consolidar o dado. É um desafio, consolidar o dado, de separar o dado, o bom do ruim. Eu sempre falo que, às vezes a gente precisa ter a habilidade de separar o ruim do bom, né? A gente às vezes fica perdendo muito tempo com dado ruim e a gente não consegue, a gente perde mais tempo manipulando o dado, ajustando o dado do que tomando decisões sobre ele. Cabe aqui um desafio para as pessoas que estão nos assistindo pensarem nisso. Aonde você se enquadra? Quanto tempo você perde preparando o seu dado e quanto tempo você perde realmente utilizando, obtendo valor? Então, consolidar o dado é para mim, um desafio. Bom, conseguir consolidar. A próxima coisa é saber utilizar o dado, poder entender o dado, obter valor desse dado. E não é todo mundo que consegue tangibilizar o valor do dado. Às vezes a gente constrói ferramentas caríssimas, plataformas caríssimas, coloca um monte de coisa lá dentro e não consegue gerar o resultado, a informação que a gente precisa. E nem estou dizendo se o resultado obtido é verdadeiro, é falso, é bom ou é ruim. Mas o benchmark já é difícil. Do que fazer com esse dado e como tangibilizar o uso dele. Então, esse conceito de hub, onde eu tenho que consolidar e distribuir a informação, ele é um conceito que precisa ser pensado de uma maneira inteligente.
Porque as pessoas, às vezes, já vou consolidar, montar meu data lake, agora me permite falar tecnicamente. Monto meu data lake, invisto, data mesh, tudo nomes bonitos. Mas na hora de vamos ver, eu não consegui diminuir minha fila no pronto-socorro, eu não consegui dar o melhor desfecho para o meu paciente, eu não consigo monitorar a qualidade, dar qualidade de vida para quem precisa, poder equalizar a balança da saúde. Então, eu entendo que ter esse processo, eu diria que essa jornada, onde eu consiga consolidar o dado, onde eu consiga separar o dado, onde eu consiga extrair informações úteis e acionáveis. E aqui eu convido as pessoas que estão nos assistindo, quantas vezes você não gerou um indicador? Todo mundo gera indicador. Aí eu te pergunto, o que você faz com esse indicador? Qual é a sua tomada de decisão? O que você conseguiu mudar no seu processo, conseguiu melhorar em cima desse indicador? Então, eu colocaria aqui a importância de ter estamos chamando agora, estou envelopando isso num hub, onde eu consolido e distribuo a informação de maneira inteligente e acionável. A importância, certamente, é para que você consiga obter, tomar decisões e poder tangibilizar valor e fazer a diferença em cima desse dado ou em cima desse conjunto de dados. Muito obrigado, Jackson. Queria repetir a pergunta para o Tiago também. Tiago, você pode nos ajudar com essa pergunta existencial, de usar aí todos os seus conhecimentos aí, tanto como estatístico como psicólogo, para ajudar a resolver esse dilema, do porquê que é importante a gente ter um hub de dados em saúde? Vamos lá, Marcelo. Falar sempre depois do Jackson é um desafio, né? Ele já sobe a régua bastante, né? Mas, de forma complementar, eu diria que quando você tem dados mais organizados, né, estruturados, que você possa ir para um raciocínio, né, para uma agenda de extração de valor, é quando a gente consegue, de fato, em última instância, construir um sistema de saúde, de fato, mais sustentável, com mais equidade. Num mundo onde os recursos de saúde são bastante finitos, para uma demanda que é muito crescente e virtualmente quase infinita, né? Você só consegue separar mais recursos para cuidar das pessoas que mais precisam e usar menos recursos para gastar com quem menos precisa, ou seja, isso, né, é uma forma de equidade. Você só atinge a equidade na medida que você coloca racionalidade na distribuição e na gestão dos recursos e que esses recursos sejam, então, geridos de forma muito eficiente, né, muito eficientes. Então, o que eu costumo dizer é, se você tem informações, você consegue fazer uma gestão melhor, né? E isso por si só já vale muito do ponto de vista da perspectiva de saúde coletiva, né? Eu costumo dar um exemplo de uma campanha de vacinação que eu acompanhei na cidade de Recife, né, recentemente, que eles tinham, né, gastaram um tempo organizando as informações a partir das unidades básicas de saúde, hospitais e afins. Nem tudo estava interoperável, bonitinho, então gastou-se muito tempo, mas foi um tempo hábil, né, um tempo suficiente para que eles conseguissem, então, fazer alguns experimentos, dentre eles, mandar, né, SMS e mensagens nos celulares das mães que tinham crianças que estavam elegíveis até então no banco de dados para comparecer à unidade, fazer, né, o anúncio da campanha e deixando inclusive um número para tentar marcar horário, organizar a fila, né? O resultado desse exercício foi que uma parcela de 30-35% respondeu, né, a esse chamado e conseguiram atingir, né, melhores resultados de vacinação. Mas o que eu achei mais interessante é que, da perspectiva dos gestores, eles conseguiram organizar melhor as escalas por bairro, que eles foram fazendo isso de forma estruturada em cada bairro da cidade. Então, eles não precisaram contratar, por exemplo, mais pessoas, mais técnicos para aplicar a vacina. Eles conseguiram fazer o rodízio desses técnicos. Então,
foi uma campanha de vacina um pouco mais eficiente a partir, né, dessa estruturação da informação e de um uso da informação para uma finalidade clara de saúde, que nesse caso tem a ver com uma eficiência operacional ligada a dar mais acesso à vacina, que tem a ver com uma ação preventiva, que lá na frente, essas crianças vacinadas provavelmente eliminaram ou reduziram a sobrecarga de doença no sistema de saúde, né? Então, esse para mim é um exemplo, né, de como um dado estruturado. Nesse exemplo, a gente pode ver, eu precisava do dado de crianças, né, de famílias que tinham crianças, e essas crianças que eram elegíveis à vacinação, o telefone da mãe, o bairro onde... Olha quanta informação a gente está falando aqui, né? Que uma vez, a duras penas organizada, e não tenho dúvida que devia ter muita informação errada ali no meio, mas o pouco que se conseguiu atingir, nesse caso foi até muito, né, superou as expectativas, já gerou um resultado interessante. Então, esse é um exemplo de por que a gente tem que ter um hub de dados em saúde, né? Que se a gente conseguir organizar bem isso, a gente vai gerar muitos benefícios para os gestores, e eu estenderia isso a benefícios para o paciente, né? A gente consegue ter mais acesso à saúde, consegue inclusive reduzir desperdícios, né, de repetir exames desnecessários, por exemplo, né? E eu acho que tudo isso junto vai gerando um ciclo virtuoso, né, para o sistema de saúde, e vai tornando tudo mais sustentável. Então, eu diria que o motivo é nobre, né? Não adianta ter só o hub de dados, os dados estruturados, tem que fazer alguma coisa com esses dados. O que eu mais falo nas minhas andanças por aí, Marcelo e convidados aqui, né, presentes, nossa plateia, é que o analytics, né, essa coisa de extrair estatística, valor em cima dos dados, é muito legal, é sedutor, tem muita tecnologia, chega a ser pirotécnico, né, assim, muito legal, só falta sair fogos de artifício da tela. Mas no fim do dia, o que ganha o jogo ainda é o Phasitics, né? É pegar esse dado e colocar em curso, colocar uma ação em cima dele, né? O que faz a diferença na vida da criança foi a técnica que aplicou a vacina estar lá para que ela pudesse aplicar na criança, né? Então, a informação ela só otimizou esse processo, né? Então, a mistura do Analytics com o Phasitics é que faz a verdadeira diferença nesse exemplo. Tiago, obrigado, viu? Eu vou tentar adotar o Phasitics como parte do meu vocabulário. Meu primeiro desafio vai ser tentar explicar para gringo o que é o Phasitics. Eu adorei essa analogia, esse termo. Acho que tem tudo a ver. Tereza, por favor, gostaria que você nos ajudasse também a compreender as principais motivações e o porquê da importância da criação de um hub de dados em saúde, aí, dada toda essa bagagem fantástica aí que você colocou aí na tua biografia. Bom, os motivos, eu acho que a gente tem motivos de sobra quando a gente pensa na situação que o setor saúde passa no mundo, né, com custos crescentes e uma falta de eficiência muito grande, né, tem muito desperdício. E como outros setores fizeram, né, você usa dados para trazer eficiência, é um caminho, enfim, que a saúde precisa aprender com os exemplos dos outros setores no Brasil, porque fora do país caminha-se a passos largos, né? Então, aqui a gente tem cases, eu achei fantástico esse case que o Tiago falou, vou falar de alguns também aqui no Brasil, mas ainda existe muita diferença entre o que acontece hoje no Brasil e o que tem sido feito há anos no exterior, né? Então, a gente tem um exemplo que ilustra bastante, né, potencial de benefício, uma rede na região de Nova York, que atende Nova York e Long Island. Essa rede ela atende uma população de quase 20 milhões de habitantes, são mais de 8 mil instituições interligadas, todas elas enviam seus dados para um grande repositório unificado, né? Para fazer isso, a gente sabe que existem algumas barreiras, como eu falei, e os Estados Unidos têm algumas vantagens em relação a isso, a adoção de
padrão é algo muito mais forte lá do que aqui no Brasil. Mas hoje, por meio de tecnologia, é possível armazenar todos esses dados e extrair valor, né, na linha do que o Tiago também estava falando, que é não armazenar dado por armazenar dado, como o Jackson falou, tem muito dado, você simplesmente pegar todos esses dados e armazenar no repositório e depois não fazer uso deles, não gerar ação em cima disso, não tem valor nenhum, né? Um outro aspecto que é muito relevante, que também existe tecnologia para resolver isso, é a gestão de consentimento. Então, lá, todos esses dados de todos esses pacientes, no primeiro momento, eles passam por esse gestão do consentimento, e depois, com isso, é possível para qualquer profissional que faça parte dessa rede, em algum desses 8 mil estabelecimentos, consiga enxergar todo o histórico de saúde de qualquer um desses pacientes. Quando a gente fala como profissional de saúde, isso tem um valor incrível, né? Seja de eficiência, você consegue, sem perguntar e sem perder um tempo da sua consulta, obtendo alguns dados, e muitas vezes você não vai conseguir extrair todos os dados daquele paciente, ele não lembra de tudo. Você consegue fazer um diagnóstico mais rápido, mais preciso. Você, dessa forma, trabalhando essa rede interligada, você consegue mandar alertas de eventos, mensagens, trocar mensagens de uma forma muito mais fácil. Suporte à pesquisa, seja com dados identificados ou anonimizados, dependendo do consentimento que foi dado para aquilo, gerar relatórios, trabalhar em cima aí sim, fazendo analytics, mas conhecendo o perfil daquela população e sabendo o que eu posso fazer para aquela população. Qual que é onde eu devo atuar, o que eu devo priorizar como gestão, né, programas de gestão da saúde populacional. Né? Você só consegue fazer isso se você tiver acesso a esses dados. Né? E começar a trabalhar com predictive, né, que também é outro potencial enorme. Se você consegue saber os dados, ter acesso a esses dados em tempo real, você começa a fazer gestão de risco. Isso foi feito nessa rede. Eles desenharam, mapearam riscos de diversas situações, então desde uma coisa que lá nos Estados Unidos é diferente daqui, mas que eles têm que prestar muita atenção no risco de reinternação num período de 30 dias, então eles já conseguem, o paciente colocando o pé naquele estabelecimento, ele já tem acesso a isso. Olha, você tem que atuar de alguma forma, porque o risco de reinternação desse paciente, da forma como ele está hoje, daqui a 14 dias ele vai voltar. Ou tem 80% de chances, né, que é normalmente assim que funciona. Ou esse paciente tem risco de desenvolver asma, doença obstrutiva pulmonar crônica, hipertensão. Então, você consegue, nessa rede, eles desenvolveram todos esses algoritmos usando machine learning para poder fazer essa predição de risco nessa população. E assim como essa rede, né, essa é uma rede privada, que os hospitais da região, eles voluntariamente querem fazer parte, né, eles se candidatam, fazem parte, pagam um FII mensal, mas tem várias outras nos Estados Unidos, uma deshospitalização e manter as pessoas em casa para um atendimento que é mais confortável para o paciente e que tem um custo menor para a saúde como um todo, por meio de dados que ficam disponíveis e que podem ser acessados em tempo real por qualquer pessoa onde quer que ela esteja. Né? Tem uma outra rede da região de Indiana, que também, em cima de análise de dados, eles conseguiram reduzir taxa de reinternação após 30 dias de 15% para 3% da população vulnerável. Isso significou para eles, em 6 meses, uma redução de entre 2 e 4 milhões de dólares. Então, é possível, com um trabalho focado, se obter resultados de redução de custos bem significativos. Uma outra rede, que é da região de Houston, que tem hospitais como o MD Anderson Cancer Center, entre outros, eles também foram capazes de compartilhar dados clínicos de 8 milhões de pessoas dessa região, e dessa mesma forma, fazendo essa gestão do paciente durante a jornada de cuidado como um todo, que é outro ponto super importante. Né? Então, ter acesso ao histórico de uma forma integrada e não só
quando esse paciente está dentro do hospital, né? E compartilhar essas notificações de uma forma segura. Um outro case que é bastante interessante é da região de, na verdade, chama Jackson Health Systems. Aqui é muito interessante porque eles conseguiram identificar precisamente duas situações, né? Um deles eram situações de abuso no departamento de emergência. Eles conseguiram identificar que tinham muitas pessoas que estavam usando, quer dizer, o pronto atendimento estava sendo usado por pessoas que não precisariam estar ocupando esse lugar, né? E como até o Tiago comentou, se você consegue identificar essas situações, você consegue gerenciar essas situações, enviando alertas, passando por um momento inicial de uma triagem, né, antes que a pessoa chegue fisicamente na unidade, você consegue reduzir custo. Mas mais do que isso, mais importante do que isso, você consegue ter o pronto-socorro, né, o pronto atendimento disponível para quem de fato precisa. E com isso você consegue ampliar acesso, algo que a gente sabe que é tão necessário no Brasil e no mundo. E um outro aspecto bastante relevante que eles conseguiram identificar nessa rede foi eles tinham muito no-show. Em cima da análise de dados, algo tão simples quanto vamos dar uma olhada nos dados, eles conseguiram ver que tinha muita gente que não conseguia, o no-show, porque não sabia o endereço, porque a sinalização era ruim, então essas pessoas se perdiam ali dentro, são grandes hospitais, né, se perdiam para chegar no local, e entre alguns outros aspectos que foram mapeados, eles atuaram em cima disso e conseguiram reduzir significativamente o no-show. Muitos outros casos internacionais, a Europa também está muito avançada, até porque o sistema de saúde deles ele já é mais unificado como um todo, né? Então, para eles é mais natural o compartilhamento desses dados, mas apesar disso, mesmo a região do Reino Unido, que tem o NHS, ele também funciona em silos, mas eles estão caminhando cada vez mais para troca de dados, para obter esses benefícios de redução de custo, melhor cuidado. Mas eu queria falar um pouco rapidamente também de cases aqui no Brasil. Um case bastante interessante é o do Hospital Sírio-Libanês, em que ele, na área de saúde corporativa, ele consegue unificar, né, integrar dados e colocar esses dados de diferentes clientes, de diferentes sistemas dos seus clientes, na verdade, trabalhar em cima desses dados e prestar um serviço melhor, né, trabalhar em cima de relatórios para esses pacientes, fazer gestão de fato da saúde desses pacientes, né. E com o advento da LGPD, com a chegada do LGPD, eles também fizeram todo um processo e utilizaram o sistema para fazer a gestão de consentimento, que é uma coisa que é fundamental, é necessária quando a gente está falando de dados sensíveis, que são os dados da saúde. A Oncoclínicas também tem um projeto bastante interessante. Eles cresceram por meio de fusões e aquisições e, em algumas situações, eles optaram por trocar os sistemas, colocar um sistema novo, mas eles não queriam perder o histórico. Então, eles pegaram esse histórico e também foram armazenando esses dados históricos num repositório. Em algumas situações, eles não querem trocar, porque nesse momento não é interessante trocar, então eles também integram e interoperam esses dados e, com isso, eles conseguem trazer para o paciente a visão unificada da jornada, para os médicos e para a gestão também, todos esses dados integrados numa mesma interface visual, né, em que você consegue ver o histórico clínico. E, por fim, um outro caso em andamento, um caso belíssimo também, que é das Unimedes. A Interol é a empresa de dados do sistema Unimed hoje, e eles estão integrando os dados de pacientes de várias singulares, né, apesar do sistema Unimed ser um sistema único, cada singular tem os seus sistemas de gestão de prontuário eletrônico, sistema de gestão laboratorial,
e estão nesse caminho também de integrar todos esses dados, consolidar todos esses dados em um repositório clínico unificado, com esses mesmos objetivos, para que o cliente tenha uma visão, os profissionais, e para que eles consigam, né, como segunda etapa, que é isso que a gente está mais atrasado aqui no Brasil, trabalhar em cima dos dados e gerar, mais do que isso, né, gerar ação, para que a gente consiga ter uma saúde mais eficiente, mais eficaz, e ampliando o acesso como consequência. Muito obrigado, Tereza. E você vê quanta riqueza aí de cases e experiências que a gente teve. E só sumarizando um pouco do que eu escutei e aprendi com meus amigos, você vê a importância que a gente tem de fazer a primeira pergunta corretamente, que é saber qual é a motivação, qual é o porquê. O Jackson mesmo falou, de nada adianta a gente ir para cima dos dados com tudo. O Thiago complementou com isso, de a gente olhar para a quantidade de dados que nós temos. Prova é que a gente já tem quantidade de dados abertos em saúde no Brasil que provavelmente poucos países do mundo têm em termos de dados abertos. Os relatórios anuais que nós temos em nível de microdado, de SUS, de IBGE, de ANS, a quantidade de informações que anualmente a gente abertamente compartilha, vindas do governo, e que, se não for feita a pergunta certa, se não for feita a motivação correta, você vê para, às vezes, esforços tão pequenos, como foi o que o Thiago colocou, da importância, por exemplo, de uma mensagem de texto com poucas informações vindas do paciente, o que muda em termos de comportamento preventivo de uma população inteira. Ou alguns desses cases, como a Tereza falou, de como a gente pode realmente extrair valor do ponto de vista financeiro da saúde, em que, graças a Deus, no Brasil, falar de dinheiro em saúde está deixando de ser um tabu, está deixando de ser um pecado, a gente está começando a abrir um pouco mais a própria comunidade acadêmica, que né, tinha uma resistência enorme em falar disso. Agora, para a sustentabilidade do sistema de saúde como um todo, é fundamental. Então, a gente vê em inúmeras dessas situações o amadurecimento que nós temos. Eu queria passar para uma próxima pergunta, em questão de tempo, para que dê uma rodada rapidamente, aí a gente possa seguir com mais perguntas, interagir melhor, pedir aos nossos colegas que a gente, com 1 minutinho, 2 minutinhos, aí a gente tente sumarizar. Eu sei que vocês têm muito para compartilhar, a gente vê aí a vontade de vocês de estar compartilhando com o ecossistema, para a gente seguir e poder, no final, ter um debate aí extra com a nossa audiência também, podendo interagir. Então, a próxima pergunta é a seguinte: nós vemos a importância, e vocês têm em comum isso, de ter uma veia tanto do público quanto do privado, do envolvimento desses atores, de ambos público e privado, na questão de organização e utilização dos dados da saúde. Então eu queria, de novo na ordem, Jackson, Thiago, Tereza, que vocês falassem um pouquinho a respeito de quem são esses entes no público e privado e como eles podem trabalhar para que a gente possa ter, de fato, uma geração de valor ampliada que possa beneficiar a saúde dos pacientes no Brasil como um todo. Está no mudo. Jackson. Para não atrapalhar a doutora Tereza. Eu vou dividir em 2 grupos. Quando nós iniciamos a estratégia saúde digital, a gente pensou, cara, quem serão os consumidores de tudo isso, né? Então, nós dividimos em 3 grupos. O paciente, logicamente, os profissionais e os gestores. Isso precisa ficar claro, porque cada ente desse tem uma expectativa do uso do dado diferente. Então, é importante que antes de desenvolver, antes de pensar, você precisa estar muito claro quem é o público que você quer atender. Então, esse é o primeiro discussão que eu trago. Ou pensamento para quem está nos assistindo. E o segundo grupo é o seguinte: quando nós tivemos que escrever, cara, para que eu vou ter falado de saúde digital, né? Eu vou falar para quê? Como é que eu materializo isso dentro de um parágrafo? Para minha mãe entender. Eu até brinco, se eu conseguir fazer com que minha mãe entenda, todo mundo vai entender, né? Então, mas é verdade, a gente também tem que aprender a aprimorar a nossa comunicação para quem vai usar qualquer coisa. Então, foram várias reuniões para discussão e nós chegamos com um parágrafo.
nós estamos montando todo esse arcabouço tecnológico para diminuir a distância entre os níveis de atenção. Que hoje você vê um grande gap entre os níveis de atenção, porque eles não se conversam. Atenção primária, atenção especializada e atenção farmacêutica. Eu poderia ir para vigilância, eu poderia ir para medicina diagnóstica, vou parar só nos 3. Eles não se falam. Então, como que a gente pode trabalhar? Cara, se eu conseguir fazer com que esse grupo compartilhe informações, eu já dou um grande salto de qualidade na prestação de serviço, seja para quem, para qualquer um dos entes que precisam, seja o paciente, seja o profissional e seja o gestor. Então, eu colocaria esses pontos porque isso é importante. E aí, para finalizar, infelizmente, as plataformas hoje, eu falo elas de forma genérica, não estão focadas no paciente. Quando um paciente hoje está no SUS e ele arrumou um emprego, vai para a iniciativa privada, começa uma história nova desse cara, dessa jornada. Perdeu o emprego, é a realidade. Volto para o SUS. Tudo que eu fiz na iniciativa privada desapareceu porque o Sistema Único de Saúde não tem visibilidade dessa história. Então, enquanto a gente não tiver isso muito bem entendido entre agora o privado e o público, eu vou continuar criando plataforma, criando banco de dados, e aí sem pensar exatamente na entrega. Paro por aqui. Muito obrigado. Tiago? Eu tenho um pouco da vivência da saúde pública, mais da vivência da saúde privada. Tá? Eu diria que o grande motivador para a saúde pública é aumentar a eficiência, né? Aumentar acesso. Essa é a principal motivação. Eu acho que o Jackson fez um belíssimo trabalho, né, com o Conect SUS, com a Rede Nacional de Dados em Saúde. Ele deu, de fato, esse pontapé que ajudou bastante a gente conseguir ter esse aproveitamento dos dados. Né? Na saúde privada, eu acho que tem um componente de gestão financeira. Né? O sistema está cada vez mais pressionado. 2022 foram 10 bilhões de prejuízo no sistema. Primeiro quarto de 2023, o semestre, fechou ainda com 3 bilhões de resultado negativo. Quer dizer, a conta não está fechando e precisa se dar um jeito de rearranjar o sistema para que ele diminua a pressão financeira. Né? A margem das operadoras nunca foi uma coisa muito grande, né? Mas está sofrendo muita pressão. Né? Então, por conta dessa pressão, há de se buscar mais eficiência. E quando se fala de buscar eficiência, você tem que aprender a precificar corretamente o risco. Precificar corretamente a história de saúde ou de doença, né, de um paciente. Né? Então, você passa a querer entender a jornada dele até então, para saber se dali para frente vai custar mais ou menos do que tanto para que você possa compor um produto de saúde, um plano de saúde, com um determinado preço que estatisticamente ele cubra, né, as despesas e sobre uma margem no final. Quanto melhor for a sua conta, quanto melhor for a tua previsibilidade nesse sentido, melhor vai ser o teu resultado. Né? O problema é que para essa conta ser bem feita, o desafio não é matemático, é dado. É ter as informações. Né? O grande problema que eu vejo nisso, eu não tenho uma visão romântica, tá? Nesse sentido. Eu acho que a gente tem bastantes desafios, né? E eu acho que parte do desafio é como que a gente coloca, de fato, o dado na mão de quem é dono, do paciente. Né? Essa, para mim, é uma discussão bastante importante, né, que eu acho que vai permear tanto os interesses públicos e privados, né, porque na medida que você começa a medir eficiência, você começa a cutucar muita gente. Né? Depois eu posso contar algumas histórias sobre isso. Mas tem gestor de saúde pública que não vai gostar dos dados que ele vai ver, do resultado que ele vai ver. Da mesma forma que tem gestor da saúde privada que também não vai gostar do resultado que ele vai ver. Né? Então, como que você
equaliza interesses para que esse hub de saúde possa ser uma realidade, é um desafio ainda. Eu acho que o Jackson deu esse pontapé enquanto ele estava no Ministério da Saúde, mas eu acho que a gente tem que avançar nessa discussão. Paro por aqui também. Muito obrigado, Tiago. Tereza, por favor, queremos muito ouvir você. Bom, muito já foi dito, né? Eu vou falar rapidamente, que acho que eu já ocupei muito tempo na primeira pergunta, mas é o que foi dito. No sistema de saúde suplementar, o modelo atual, ele não ajuda, né? Os interesses eles são conflitantes e existe muita desconfiança. Então, não existem incentivos. Ninguém quer dar o primeiro passo. Essa frase a gente chegou à conclusão, a gente fez um levantamento, uma pesquisa, vamos dizer assim, uma entrevista com atores do setor relevantes do ator de serviço complementar. As pessoas entendem que algo precisa ser feito, mas ninguém quer dar o primeiro passo, né? Mas a gente sabe que tem muito dinheiro na mesa, que tem muito desperdício, que daria para funcionar de uma outra forma. A questão é como, né? E eu acho que isso vai partir da mesma forma como foi feito o Jackson ali encabeçando, né, com um papel muito protagonizando tudo isso ali no sistema de saúde pública. Alguém vai ter que encabeçar a estação suplementar, eventualmente o próprio governo, como foi feito nos Estados Unidos. Mas isso parte do diálogo aberto, envolvendo todo mundo, e com a construção de uma regulamentação, que é o que está sendo feito no mundo inteiro. A gente precisa seguir esses passos por aqui. Excelente. Eu acho que você sumarizou bem, Tereza, e até indo para essa linha, eu acho interessante o caminho também que se segue nos Estados Unidos em algumas dessas coisas, como, por exemplo, no Medicare, onde há muitos anos a mudança de informações que foi feita para o Value-Based Care, ela acabou criando, como uma consequência, um efeito colateral que a gestão americana eles chamam de snake farming, né, que vem de um termo da região da Flórida, em que na Flórida teve uma época que as cobras estavam saindo de controle e eles começaram a oferecer dinheiro como recompensa para reduzir a população de cobras. E o que aconteceu? Essa população de cobras, na verdade, eles começaram a criar fazendas de cobras, algumas pessoas, para capturar as cobras e serem recompensados pelas cobras mortas que eles estavam trazendo para o governo. E o que aconteceu quando o governo descobriu que as pessoas estavam fazendo isso? Eles retiraram essa recompensa. E o que aconteceu? As pessoas que tinham as fazendas de cobra liberaram as cobras no meio ambiente, uma população gigantesca de cobras, em que o problema original, ao final, ele só aumentou. Então, esse é um exemplo, por exemplo, que acontece no Medicare hoje nos Estados Unidos. Se vocês veem as notícias, vocês veem que em muitas dessas questões de Value-Based Care, eles estão pegando muitas empresas que estão cometendo fraudes, na verdade, que estão colocando, por exemplo, pacientes que têm diagnósticos que não existem, e eles capturam, por exemplo, isso com base em palavra-chave que eles acham lá no prontuário, usando ferramentas e tecnologias meio que rudimentares. Então, é muito importante, como foi falado, né, da gente envolver todos esses atores e também entender as motivações quando a gente coloca o bode na sala, como o Thiago estava falando, para que a gente, de fato, não exponha as pessoas do ponto de vista, né, das suas falhas, mas que coloque para elas, né, de que a nossa intenção com os dados e com as informações é para ajudá-las. A gente está se aproximando dos 10 minutos finais e temos uma pergunta aqui da audiência, que ela qual o impacto da eficiência de infraestrutura de hardware, de redes de comunicação na iniciativa de saúde do Ministério? E para expandir um pouquinho, eu sei que é praia do Jackson, mas para expandir um pouquinho, eu queria expandir um pouco nessa pergunta para perguntar o seguinte: esse é um problema em que a gente vai resolver apenas com tecnologia? Se sim, eu queria que vocês discorressem um pouquinho para mim que tecnologias ou tecnologias especificamente vocês acham que pode ajudar nisso? E se não, quais práticas que a gente precisa adotar para que a gente chegue onde a gente quer chegar? E podemos seguir a mesma ordem que a gente está seguindo. Ok, bora lá. Se você olhar para alguns relatórios que falam de inovação,
eles têm algumas variáveis que permitem você acelerar um processo ou escalar um processo, né? Dentre várias, a cloud é uma delas. Independente de que cloud, considerar o uso de cloud, ela é parte integrante de qualquer nível de escala, de projeto que você queira escalar, independente do nível que você queira escalar. Ninguém hoje se preocupa em montar um data center e comprar um servidor. A coisa é tão dinâmica que não dá mais para perder tempo com infraestrutura básica. Você tem que perder tempo com outra camada, não mais a camada básica, porque isso você compra, você adquire muito fácil no mercado. Então, a primeira coisa que eu diria é o seguinte: sim, independente de falar se é Ministério A, Ministério B ou Ministério C, há um direcionamento do mercado a todos investirem em cloud. E aí, cara, falando de cloud, você tem vários serviços que vão ajudar você a entregar o que você pretende entregar. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu traria é educação. Não adianta nada ter tecnologia sem ter educação para utilizá-la. E isso em todos os territórios ou em todas as disciplinas. Eu fui diretor do Hospital das Clínicas, eu era responsável por toda a TI dos institutos, e chegaram 600 residentes. 600 residentes, não eram 6, eram 600. E eu falei, olha, eu preciso dizer para esse povo que está chegando no Hospital das Clínicas quais são os sistemas de informação. Tinham poucos, apenas 10 prontuários eletrônicos, mas era muito pouco, não é? Cada um com a forma de prescrever. Aí eu pedi, me deram 5 minutos para passar a mensagem. Eu contei uma piada e fui embora. Não tinha o que falar, não é? Então, por quê? Porque isso não está na pauta. Não está na pauta. E precisa entrar na pauta. Precisa entrar na pauta os modelos de registro, a importância de registrar a informação correta. Precisa entrar na pauta como evoluir, como inovar em saúde, que não é apenas fazer me desculpe, mas fazer um app e achar que está inovando, e achar que todo mundo vai usar aquilo. Não é só fazer isso. Então, quando você fala de infraestrutura, eu colocaria a cloud, o uso de clouds, de plataformas inteligentes, o saber ler gráficos, saber trabalhar com dados. São poucas pessoas que entendem isso. Falamos aqui de matemática, de estatística. Ninguém precisa ser PhD nisso, mas precisa entender números. A nova geração tem que saber entender números. E a gente não pode perder isso e levar essa educação para todos os profissionais de saúde, independente de que ponto que ele atua. Tiago, por favor. Bom, em relação à primeira pergunta quanto ao hardware, cloud, bom, eu diria que estou numa situação delicada aqui, porque eu admiro demais o Jackson, é meu mestre, mas eu tenho uma opinião, no mínimo, polêmica quando se trata de cloud, né? Porque a maneira como o cloud é colocada hoje é sempre um convite para você consumir mais. E muitos dos projetos que a gente acompanha aqui é que as clouds, particularmente, se beneficiam mais de uma arquitetura meio ruim, né? Quando ela é mal montada, gera mais consumo. Não é isso, Jackson? Então, eu diria que, assim, seja num hardware on-premise ou numa cloud, você saber exatamente o objetivo e ter um bom mapeamento dos seus dados vai te ajudar a montar a arquitetura adequada que vai ser mais econômica. Agora, cloud sempre vai ser mais fácil de escalar, né? Então, acho que essa é uma questão, quando envolve hardware, é uma questão assim, de planejamento, de desenho, de teste de estresse e assim por diante. Mas a segunda pergunta que você traz, Marcelo, ela para mim ela é mais relevante, né, nesse sentido. Ela me toca mais. Eu tenho gastado mais tempo estudando e pensando, e olha que eu estou achando mais respostas na filosofia do que nas aulas de matemática e tecnologia, né? Porque, no final das contas, por que a gente não conseguiu construir, por exemplo, um baita hub de sistemas de saúde que beneficie os pacientes acima de tudo, né? Que gere mais valor para o profissional de saúde que está cada vez se sentindo desvalorizado do ponto de vista da sua remuneração e assim por diante, né?
aquela coisa do triple aim, quadruple aim. Eu diria que o problema não é tecnologia. Absolutamente não é. E aí eu olhei para outros movimentos na história e posso dizer que nunca o problema foi tecnologia. Se você olhar, por exemplo, a questão relacionada a alimentos, as tecnologias para a produção de alimentos, elas já são muito boas há muito tempo. A gente teria condições de construir, né, tecnologias e campos de produção, na indústria de produção de alimentos para alimentar a humanidade inteira. A gente tem capacidade para isso hoje. E já teve há muito tempo, né? Mas por que tem tanta gente passando fome? Então não é uma questão da falta de tecnologia. Pelo menos não essa tecnologia instrumental que a gente tem, né? Ou no nosso exemplo dos dias de hoje, uma tecnologia digital. É muito mais falta de uma melhora da tecnologia, digamos, humana, né? O problema dos dados em saúde, assim como dos alimentos, tem mais a ver com a nossa incapacidade como ser humano de expressar o melhor em nós para construir o que tem que ser construído. E aí, no caso da fome no mundo, a gente tem tecnologia para produzir alimento. O que nos falta, talvez, é a fraternidade para conseguir distribuir bem, né? E no caso da saúde, a gente tem tecnologia para compartilhar dados e para dar os acessos que a gente tem. O que está faltando é a confiança, né? O que está faltando é a confiança. A gente precisa evoluir mais nesse diálogo, né? E como que você constrói confiança? Gerando transparência, mostrando a sua vulnerabilidade, mostrando que você não sabe fazer. Só como que você faz isso quando você está competindo, né? Então, aí que você espera que venha um governo e fala, gente, para de brigar aí, vamos todo mundo ser, né, compartilhar dados. Aí o jogo muda, muda a regra do jogo, muda todo o comportamento, né? Diga-me como serei vigiado ou recompensado, e eu te digo como me comportarei. Já diz o ditado. E aí eu quero dar um exemplo, tá, Marcelo? Assim, eu acho que é muito legal, para mim é muito simbólico isso, né? Para você ver, né? Eu nunca vou me esquecer que eu estava num evento falando sobre dados e qualidade em saúde, né? E era uma palestra de 200 cirurgiões. E aí, em algum determinado momento, eu perguntei, pessoal, levanta a mão aqui quem acredita e confia, assim, está muito confiante de que atende o paciente com qualidade, né? E de acordo com os preceitos médicos mais profundos, de acordo com o seu juramento, Hipócrates, levanta a mão. 100% levantou a mão, né? 100%. Aí eu falei, excelente. Continua com a mão levantada quem, pelo menos nos últimos 6 meses, comparou os seus números, qualquer número, os seus resultados, desfecho, por exemplo, pacientes que não reinternaram, ou pacientes que não tiveram um desfecho negativo daí a 6 meses, né? Ou depois de um tempo. Fica com a mão levantada quem comparou os seus números com o coleguinha. Quase ninguém levantou a mão. Quase ninguém ficou com a mão levantada. Percebe? E aí o problema nunca foi tecnologia. Uma planilhinha de Excel, um papelzinho de pão com meia dúzia de estatísticas me permitiria saber se eu estou sendo tão bom ou poderia ser melhor que o meu colega, né? E no caso da saúde, a gente tem esse interesse pela vida. Nosso pacto é primeiro pela vida, né? Então, se eu tiver que abrir um pouco das minhas boas práticas com um colega para que ele lá na cidade dele cuide melhor dos pacientes dele, eu não vou perder por isso. Pelo contrário, eu vou ganhar, né? Então, eu acho que o que falta não é tecnologia instrumental, digital. Falta um pouco da gente evoluir um pouco mais como tecnologia humana, por assim dizer, né? Aumentar um pouco o nível dos nossos valores. E no caso, especificamente do que falamos de compartilhar dados, aumentar a nossa capacidade de confiar. Acho que é isso. Obrigado, Tiago. E aí, Tereza, o problema é tecnologia, o problema é outra coisa? Obviamente que o problema não é tecnologia é a solução. E tem muita solução disponível, né? Essa fala do Tiago é inspiradora, né?
que eu estava aqui pensando, né, a educação, tem uma questão de cultura que é fundamental, cultura digital, que no setor saúde no Brasil não tem, cultura de compartilhamento, né? Mas tem um ponto que é absolutamente crucial, que é o papel das lideranças, que é o papel de realmente quem toma a decisão nessas empresas, né? E eu acho que o que a gente precisava, porque é daí que vai surgir isso, né? Assim, enquanto cada um estiver olhando para o próprio umbigo, para o curto das empresas, dos seus negócios, né? Como eu vou ganhar mais, aumentar minha receita, né? Vou comprar uma nova ressonância e vou reduzir custo. Enquanto essa for a mentalidade, o sistema vai sangrar, vai continuar sangrando. E aí, assim, como líderes, né? Qual é o sistema de saúde que a gente quer deixar como legado da nossa geração? É um sistema de desconfiança, de sangramento, de espremer, né? Assim, a qualidade do cuidado e a segurança deveriam ser as coisas mais importantes e não remunerar o acionista, que é o que a gente acaba vendo com muita frequência, né? Foi bem inspirador, Tiago, você me fez pensar aqui, e acho que é essa a mensagem que eu queria deixar, final aqui. Muito obrigado. A gente vê a riqueza de informações que a gente coletou aqui e pedimos desculpas à audiência porque a gente não tem uma resposta definitiva dada a complexidade que é esse tema. E tantas perspectivas que nós temos do ponto de vista de que se o problema fosse tecnologia, de fato, isso já teria sido resolvido há muito tempo. E que nós vemos exemplos de que, por exemplo, nos próprios Estados Unidos, onde foi um dos pioneiros mundiais no movimento de digitalização de informações do paciente, que o prontuário médico eletrônico já existe nos Estados Unidos há praticamente 15 anos, já, eu digo amplamente, nacionalmente disseminado como um prontuário médico eletrônico. E experiência de paciente para vocês, eu vou a vários médicos aqui, inclusive dentro do mesmo sistema de saúde. Esses médicos dentro do mesmo sistema de saúde utilizam o mesmo software de prontuário eletrônico, e esse software de prontuário eletrônico de uma clínica que é da mesma rede não consegue acessar informações de uma outra rede. E está tudo digitalizado, está tudo integrado, existem padrões de interoperabilidade, existem legislações que demandam isso, existem legislações que garantem os direitos do paciente, mas mesmo assim existem algumas barreiras do ponto de vista de gestão e não de tecnologia que ainda precisam ser suplantadas. A gente vê desafios similares em escalas diferentes acontecendo em vários pontos do nosso país. Felizmente, nós temos pessoas com boa vontade, como os nossos panelistas, que estão encaminhando e inspirando a audiência para que nós todos possamos tomar o nosso devido papel dentro do ecossistema de saúde, como líderes, como formadores de opinião, para que a gente possa promover essa mudança e poder ter informações integradas dos nossos pacientes em vários níveis do ecossistema, em várias instâncias como pública e privada, para que a gente possa promover um melhor cuidado da nossa população. Eu queria fechar aqui agradecendo à audiência e aos nossos panelistas por essa discussão tão rica. Eu realmente queria mais uma hora do tempo, mas em respeito à nossa audiência, eu queria me despedir aqui, agradecendo a Iniciativa FIS, agradecendo a Tereza, ao Tiago, ao Jackson, por enriquecerem essa tarde fantástica em que nós estamos fechando com tanto aprendizado. Muito obrigado a todos.